TV Facebook do Paraná, TV Santana do Ipanema Alagoas, TV Orkut Bahia, TV Orkut Rio de Janeiro e demais afiliadas. O telespectador está sintonizado na rede Facebook de TV. Obrigado pela sua audiência. Aqui você, telespectador, faz o show. Boa noite, Brasil. Um pouquinho atrasado aí, 8 minutos, mas estamos no ar novamente, aqui pela TV Facebook, para o Brasil, América Latina e fatalmente para o mundo todo, né? Porque você vai entrar na internet, então você pode assistir o nosso programa em qualquer local do mundo aí. Mais uma vez relembrando aos internautas que o sistema aqui da emissora foi modificado, totalmente digital, né? De última geração. Hoje você pode assistir através do seu laptop, do seu iPhone, iPad, smartphone, desde que você tenha internet na sua linha, você vai estar podendo assistir o nosso programa aqui, toda a programação da emissora. Bem, hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo aqui o ex-prefeito de Santo André, Aidan Antônio Ravin, tem que falar o nome completo, né? Que é o nosso ex-prefeito, foi o último prefeito, né? E é pré-candidato no momento, pleiteando o cargo novamente para o ano que vem, nas eleições do ano que vem. Então eu vou, antes do Maurinho abrir a imagem aí, Maurinho, eu vou ler um breve relato aqui do Aidan, e depois ele vai ver se eu fiz direitinho a minha lição de casa ou não. Então vamos lá. O Aidan, ele nasceu no dia 25 de novembro de 61, está com 53 anos, está na flor da idade. É médico, é político filiado ao PSB, correto? Muito bem. Foi eleito vereador com mais de 10 mil votos em Santo André em 2004 pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Depois deixou o partido e se candidatou a deputado estadual em 2006 pelo PPS, o Partido Popular Socialista. Já no PTB, foi eleito prefeito de Santo André em 26 de outubro de 2008, vencendo o candidato do PT, então, o Vanderlei Cirac, por 55% a 45% dos votos válidos. Então, teve uma margem boa aí, 10%. O mandato do Aidan, ele começou no dia 1º de janeiro de 2009 e se estendeu até o dia 31 de dezembro de 2012. Em 2012, ele foi candidato, né, se candidatou à reeleição, mas acabou sendo derrotado pelo candidato do PT, o Carlos Grana, que hoje é o atual prefeito de Santo André. Turno, enquanto o Grana conseguiu 53,92%, quer dizer, a diferença aí foi bem pequena, né? Com essa derrota, tornou-se o primeiro prefeito da história de Santo André a não ser reeleito, cumprindo apenas um mandato. E aí nós vamos discorrer sobre esse assunto também aqui hoje, né? E em 2014 foi candidato a deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro, o PSB, e obteve 50.473 votos. Muito bem, vamos apresentar o candidato aqui, né? O pré-candidato, nosso amigo, né? Abre a imagem aí, o Maurinho, fazendo um favor. Opa, tá lá, Aidan. Boa noite. Boa noite. É um prazer receber você aqui no programa. Tá? Prazer é meu estar aqui com você, Dinho. E estar falando com todo mundo aí. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu agradeço e até deixo aqui um recadinho, porque para conseguir trazer o Aidan aqui, ele é um homem muito ocupado. Inclusive fez plantão essa madrugada, né, doutor? Sim, plantão de 24 horas lá. 24 horas. Aonde tivemos a grato prazer de estar juntos lá, né? E vocês lembram que eu sofri um infarto dia 6 de maio, né? E graças às amizades eu fui socorrido rapidamente, de madrugada, às 4 horas da manhã, e o Aidan estava lá na UPA de Santo André. E foi ele que me atendeu lá e praticamente me salvou a vida, né? Porque um infarto, eu moro sozinho, então vocês imaginam a dificuldade. Eu liguei para o resgate, tenho que agradecer também ao pessoal do resgate, porque apesar de ser próximo da minha residência, também na base da amizade, porque eu conheço todo mundo lá, eles me atenderam prontamente. Não deu 2 minutos da ligação, depois que eu botei o telefone no gancho, eu já não estava conseguindo mais ficar em pé, o meu braço esquerdo estava paralisado, eu não estava conseguindo me trocar, eu estava dormindo, né? E eles vieram, me ajudaram a me trocar e me levaram rapidamente para o hospital. Acho que não deu 5 minutos essa drama toda aí, né?
E agradecer a você novamente aqui em público, né, perante as câmeras aqui, porque às vezes a gente pode ser atendido rapidamente, mas se o profissional que está lá na madrugada, normalmente residente, não der o devido atendimento, já viu, né? É o carinho, a atenção, né? Faz mais de 24 anos que eu trabalho na rede pública, dando plantão em Santo André. E, claro, a gente gostaria de encontrar em vários lugares, menos lá. Mas eu sempre briguei com todo mundo lá, fui vereador e prefeito, e eu falo que a rede pública tem que ter um atendimento especial, tem que ter uma ambulância na porta, para a hora que precisar, levar você, correr para o hospital, apesar de ser uma quadra só do hospital, mas para ter todo o atendimento e ter esse prazer de estar vendo você aqui, conversando em atividade, e não com uma sequela que podia estar acontecendo. Né? Com certeza, e eu acho que a maior sequela era ter morrido, né? E eu me lembro naquele dia que você falou que ia continuar sendo corintiano, porque estava nascendo de novo, ia ser, olha... Ia começar do zero. Do zero, novamente. Do zero. Que maldade. Bom, só para recapitular, para quem já é nosso internauta, né, e nos assiste todas as quartas-feiras, já sabe. Mas para você que está nos vendo aí pela primeira vez, você vai estar vendo aqui a imagem do programa, está aí do lado esquerdo do site. Se você descer um pouco mais abaixo no próprio site, você vai encontrar lá, participe do programa, envie seu e-mail. Então você pode estar enviando seu e-mail aí com a sua pergunta, com a sua dúvida, com a sua crítica ou com o seu elogio, e nós vamos estar respondendo aqui para você agora ao vivo, porque o nosso programa não é gravado, ele é realizado ao vivo. Por isso que muitas vezes a gente atrasa um pouquinho para começar, às vezes acontecem alguns problemas técnicos aí durante o programa, né? Mas o importante é que nós estamos aqui pela democracia, para falar sempre a verdade, para procurar e mostrar o caminho para os jovens, principalmente, né, que nos assistem, o caminho bom, o caminho da verdade, sem independente de bandeira religiosa ou de bandeira de futebol, né? Ou de qualquer outra coisa aí de política, né? Eu vou trazer aqui todos os pré-candidatos de Santo André, aqueles, lógico, que estão mais cotados, né? Porque são vários, parece que vão ser mais de 10 dessa vez. A disputa tá feia lá. Ah, então. Mas a gente sabe que alguns vão apenas para dizer que foram, né? Infelizmente, né? A democracia, né? Eu acho que assim, é válida a saída, estamos conversando com todos. Falo que não acredito que tenha um candidato lá que vai sair, que não está contra tudo que está acontecendo no país, inclusive na nossa cidade. Então a gente quer fazer uma união grande anti-PT em Santo André para poder vir disputar a eleição. Ainda acredito que a gente vai aglomerar bastante gente para poder fazer essa eleição mais firme. Com certeza, você falou tudo. Eu já vou pegar um gancho que você falou do PT aí. Infelizmente, se você ler o estatuto do PT, você vai ver que é uma coisa muito coesa, muito bacana. É assim, infelizmente, é o que está escrito lá, as pessoas não põem em prática, né? E não vamos pôr a culpa em todos os petistas, porque tem pessoas boas no partido, mas infelizmente, na atualidade, quem está mandando no partido, né, está deixando essa vergonha mundial, né? Que nós já somos considerados o país que teve o maior desfalque. Nós passamos na frente daquele ditador africano que diz que deu um desfalque na época de 7 bilhões de dólares. Quer dizer que o Brasil passou em quase 10 vezes já isso daí, fora as coisas que não apareceram ainda, né? Que estão por vir, né? É uma vergonha, né, Edinho? A gente não está contra ninguém, mas sim tentando defender o que a gente acredita e o que a gente quer para a cidade e para o país. Domingo vai ter movimentação. Acho que vocês devem participar, devem estar ativamente prestando atenção para que a gente realmente exerça a nossa função de democracia, de direito, para que a gente consiga continuar caminhando e defendendo filhos, defendendo amigos e defendendo o que você acredita. Eu sempre falo aqui, não adianta você achar que porque você está no poder hoje, isso em qualquer âmbito, pode ser o vereador, pode ser o prefeito, o governador, até o presidente, e que você está se dando bem porque você está roubando e vai garantir a sua família, mas você está garantindo uma célula que está envolvida em tudo, então vai pegar o mesmo trânsito que nós pegamos para chegar aqui hoje, né? Muito. Por isso que o programa começou um pouquinho atrasado. Ele vai encontrar os mesmos bandidos na rua, porque nós não temos segurança.
ele vai encontrar a dificuldade na saúde, porque eu estou falando de um caso aqui, e ele está aqui como prova disso, que é um caso ímpar. Normalmente as pessoas vão para as unidades aí do SUS, as UPAs, até os prontos-socorros, e não demoram para ser atendida, não conseguem marcar consulta, a pessoa acaba até falecendo nesse decorrer aí, sem ter sido atendida. É uma vergonha isso, né, Débora? Você está tocando num ponto que está muito horrível lá em Santo André. Demora-se muito a consulta, demora o atendimento. Ontem nós estávamos em 3 médicos atendendo, das 7 da manhã até meio-dia e pouco, eu sozinho atendi 83 pessoas. Nossa. E a gente tem que atender, Lógico. faz a reavaliação. É rápido, mas é uma coisa de atenção, de conversar, de ficar em cima do paciente, porque senão você fica maluco. Se não atender, piora mais ainda. E o grande problema que a gente tem, uma consulta clínica, ele vai para o posto de saúde, demora 3, 4 meses para marcar a consulta. Para marcar, justamente. Remédio. Nós estávamos conversando, depois que aconteceu o incidente, a gente teve aquele prazer de estar naquela reunião, lá na Valentim Magalhães. O que aconteceu? Na cidade de Santo André, não sei se na sua cidade está acontecendo isso, está crescendo muito o número de farmácias. Farmácia, Drogaria São Paulo, Drogaria Coop, a própria Droga Raia. Por quê? Porque eles não estão entregando remédio. Isso é um crime muito grande. É o que o governo deveria estar fazendo, né? Tem que fazer, Justamente. tem que fazer. Mas é aí que vem a pergunta, aonde está o dinheiro? É o dinheiro que eles desviam, que começa a faltar em todo lugar, né? Quando eu fiz cirurgia do rim, que eu tive pedra no rim, em 2006, eu fui atendido no Mário Covas, novamente à base da amizade, porque eu conheci o diretor lá, então ele me ajeitou, vamos dizer assim. Poxa, já tinha falta de alguns medicamentos naquela época também, mas era uma coisa que dava para contornar. Hoje não, você vê que muitos medicamentos de doenças crônicas, né, estão faltando no postinho. Então aí a pessoa não consegue marcar a consulta, não consegue passar pelo clínico geral, porque depois que vai para o especialista, né? Ninguém sabe isso. Quando você tem um problema no rim, como eu tive, você não vai direto para o urologista, como chama lá a especialidade? O nefrologista, né? Você vai passar pelo clínico geral primeiro, aí ele vai remarcar uma nova consulta, daí meses de novo. Quer dizer que se a pessoa está com alguma coisa crônica, só vai piorar, né? Olha, eu tenho a gente fala que é uma tristeza graças a Deus a gente tenta fazer uma coisa rápida. A semana retrasada, 15 dias atrás, eu peguei uma pessoa que fazia 7 meses que está com tumor no pescoço e estão empurrando ele para tudo quanto é lado. Então quando caiu com a gente, o que eu fiz? A primeira coisa, avaliei o caso, vi o exame positivo, desci na direção e falei, olha, precisa encaminhar agora. Então não tem como você ficar esperando. Ficar protelando mais, né? Quando você tem uma infecção corriqueira, que você pode até esperar, vamos até aceitar. Mas um câncer que pode realmente dar uma sequela muito grave para ele, é muito ruim. A gente não pode correr esse risco. Pois é, mas aí depois, enfim, quem acaba levando a culpa são os médicos, né? Infelizmente. Quem está por trás disso, na realidade, que é a administração da cidade, do estado e a administração federal, ninguém vê. Mas a gente vai falar disso aqui também. Deixa eu começar com a primeira pergunta aqui do nosso amigo Donato Rossi. Ele diz assim, boa noite, gostaria de saber, doutor Aidan, por que a grande maioria dos políticos, em geral, estão desacreditados? A qualidade dos políticos está caindo ou não sabemos votar? Donato, é um prazer responder para você. E o grande problema de descrédito é toda essa situação que já vem do mensalão, que vem de histórias antigas que se falam, que quando você fala que vai ser político, o cara fala, cansou de trabalhar? Vai ser vagabundo? Vai ser ladrão? Quando eu prestei um serviço para poder trabalhar na rede pública, o cara falou, vai trabalhar na rede pública? Você não quer trabalhar? E você viu lá o que a gente trabalha, o que a gente faz. Então, Donato, eu acho que o grande problema é que nós paramos de observar as pessoas e ser críticos para votar. Isso é um. O segundo grande problema é tudo isso que aconteceu acaba caindo em descrédito. Nós estamos na rua, graças a Deus, em Santo André, converso com todo mundo, frequento todos os lugares, de cabeça erguida, fiz administração, está lá, transparente, prestando contas, fazendo tudo isso. Mesmo assim,
inventaram muita história, você sabe o que aconteceu na campanha, que esse partido que está lá acaba mentindo demais, e eu estou pronto para esclarecer, para falar, minha vida aberta. Eu vejo que, infelizmente, por tudo isso, as pessoas boas acabam pagando, inclusive músico, né? Quando você fala que músico é bom, não tem aquele que sempre tem aquela fama, que usa droga, que faz, que não é o seu caso. Então a gente sempre tem, cada profissão, o lado ruim. Então eu quero falar que nós estamos aí para esclarecer e para deixar bem mais transparente tudo. Então, a gente vai falar aqui, parece que o programa é longo, não é 1 hora, às vezes o pessoal fala assim, puxa, eu vou no seu programa, é 1 hora de programa, o que a gente vai falar? Mas você vai ver que passa rapidinho, não dá tempo de falar nada. Só para botar os nossos internautas aí a par, a cidade de Santo André, hoje, ela está com uma 7ª arrecadação do estado de São Paulo, por volta de 2 bilhões, vou repetir, 2 bilhões de reais de arrecadação por ano, ou seja, em 4 anos, são por volta de 8 bilhões de reais que são arrecadados na cidade de Santo André, que tem hoje 635 mil, não, eleitores, né? Habitantes a gente sabe que está por volta de 700 mil, né? Quer dizer, era para estar já mais de 1 milhão, mas houve uma evasão muito grande aí, depois que as indústrias nos deixaram, né? E aí a gente tem que falar disso também, ainda parece que o programa está sendo tendencioso, falando apenas do PT, mas infelizmente nós temos aquela famosa história que não teve fim até hoje, que é a morte do Celso Daniel, que foi prefeito lá também, que era do PT, e a gente sabe das coisas que aconteceram lá, de toda a roubalheira, e é sempre a mesma história. O Lula não sabe de nada, a Dilma não sabe de nada, Zé Dirceu não sabe de nada, e toda essa turma que a gente vê na televisão é sempre eles, mas eles nunca estão sabendo de nada. Só que eles não sabem de nada e as coisas estão acontecendo, e a gente assiste na televisão, às vezes precisa ser crítico, não assistir apenas um canal, porque às vezes aquele canal está um pouco tendencioso, né? Mas você vê o dinheiro está sendo desviado e vai para o PT, para o partido, e vai também para a mão de algumas pessoas, né? E a gente sabe, você que é leigo e não sabe, eu vou dizer aqui, nenhum presidente da República, governador de estado, prefeito de alguma cidade, mesmo uma cidade grande como São Paulo, vai conseguir, em uma única administração, com o salário dele, honesto, né, ficar rico, conseguir vários imóveis, comprar avião, comprar barco, comprar casa na praia, sítios, fazendas. Isso não existe. Se o cara fez isso é porque ele roubou. Não tem outra palavra para a gente usar, né? Infelizmente. A gente tem que falar disso aqui. Mas vamos lá. Como essa arrecadação de 2 bilhões por ano é muito dinheiro, né, Edan? Dá para fazer bastante coisa, não dá? Ah, dá para fazer bastante coisa. Na verdade, ela é superestimada, que a última vez que colocaram chegou em 2 bilhões e 800 milhões. Então é um superfaturamento para poder você mexer na arrecadação. Mas 2 bilhões é um valor muito grande. E outra coisa que eu falo para vocês, que é uma belo e a gente não pode perder, a saúde, quando entrei lá, gastava só 185 milhões ano. Eu passei para quase 400 milhões. Por quê? Aumentamos mais médico, colocamos remédio em casa, que isso ajuda muito. O remédio em todos os postos de saúde, nós passamos a grade de 250 para quase 500 tipos de remédio. Isso favorece, porque assim, você passa em consulta, pega a receita e já pega o remédio dentro do posto, dentro do pronto-socorro, para você se tratar. Parece uma bobagem, mas esse dinheiro é seu, é o dinheiro do munícipe, e a gente está devolvendo para você em forma de remédio. Se você não gasta o seu dinheiro, o que você faz? Você compra mais alimentação, você pode reformar sua casa, você pode viajar, você vai ter boa vida, você vai ter qualidade de vida. Então, eu acho que uma pequena coisa que você faz, se reverte muito para as pessoas. Pois é. Vamos falar um pouquinho agora, que as perguntas que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui o Rogério, lá de Santo André, que nos assiste. Ele diz assim: a saúde pública não tem estrutura necessária para atender tantas pessoas ao mesmo tempo. Isso aí no Brasil todo, a gente vê em alguns lugares, é muito lamentável. Banheiro comunitário sem higiene, porque não tem alguém lá para cuidar do banheiro, né? Eles põem o banheiro e largam lá, né? Comida vencida nas escolas, o que vai melhorar se o senhor Aidan, como médico, entrar na prefeitura novamente.
nesse quesito aqui que a gente está falando aí. Rogério, alimentação na escola. Só para informar você, quando estávamos lá, nós ganhamos de segunda melhor merenda do estado de São Paulo. Na educação ainda, primeiro lugar em material didático do país. Você fala em medicação e atendimento, nós colocamos o AME, que é para atender mais rápido as especialidades. Nós fizemos 3 UPAs na cidade e a gente estava construindo 2 hospitais de retaguarda para poder ter mais leitos para você ter um atendimento melhor. Deve lembrar, ou pergunta para quem você conhece, que antes da gente, tinha muita gente que ficava no corredor. E agora acontece de novo no hospital. Quando a gente entrou, não fizemos mágica e nem escondemos ninguém da cidade. Nós conversamos em todos os pronto-socorros, inclusive nos hospitais da região, que estão envolvidos a nível estadual, para a gente poder fazer um atendimento melhor. E aumentamos o PID, que o atendimento era de 230 para mais de 600 pessoas atendidas em casa. Então, é questão de vontade, é questão de trabalho, é questão de respeito. Dá para melhorar. Fiscalização, né? Muito, muito. Olha, tem uma pergunta interessante aqui. Inclusive, eu sou testemunha disso que ela está perguntando aqui. A Márcia, também de Santo André, ela é lá do sítio dos Vianas. Ela diz assim: infelizmente o Semasa joga na tubulação de água ar e o relógio funciona, porque quando passa ar pelo sistema mecânico dele, ele vira, né? Quais serão as providências que o senhor irá tomar com relação a esse assunto? Dela? É Márcia. Márcia, existe um sistema novo que você pode colocar, que você evita a cobrança do ar, que ninguém se preocupa com isso. A preocupação de todo mundo é trocar o hidrômetro, colocar um hidrômetro novo, que eu não fiz no meu tempo e já estávamos fazendo a avaliação para colocar esse sisteminha que não cobra ar. Pior ainda, eu quero falar para vocês que estão nos assistindo, que nós temos uma dívida que saiu hoje no jornal, né? Que é 2 bilhões e 700 milhões de dívida que não foi pago 2 anos na cidade de Santo André a conta de água. Em 1989 e 2000, que Santo André compra a água da Sabesp e não foi pago. Então nós temos um problema muito grave de uma dívida de 2 bilhões e 700 milhões que você pagou a conta d'água. Quando não paga, é cortado. Eu paguei, você também pagou. Então, e quando eu entrei na cidade, comecei a ter conhecimento de tudo isso, nós fomos para cima para ver onde estava o dinheiro, não está depositado em juiz, não está numa conta garantida, não está em lugar nenhum. Aí começaram a inventar um monte de coisa de corrupção do Semasa, que foi investigado por mais de 3 anos, nada encontrado e continuam tentando inventar coisas e passar. Mas saiu no jornal agora, né, acho que foi ontem que saiu no jornal, essa dívida de 2 bilhões e 700 milhões, maior que a arrecadação de um ano. Pois é, eu ia falar desse assunto um pouquinho mais para frente, mas como veio a pergunta da Márcia aqui, foi providencial, né? Então, realmente é isso, é 2,7 milhões, né, de dívida. Que, como falou o Aidan, a Sabesp, ela colhe a água em vários lugares, inclusive na represa Billings, que está dentro do nosso município, uma boa parte dela, e nos revende. Nós só temos direito a 4% só daquela água que está lá na represa, que é aquela represa que você passa quando você vai para Santos pela Anchieta ou pela Imigrantes. Você vai ver a represa ali, a represa Billings, que tem muita água lá, felizmente. Mas essa água vai para a Sabesp e depois volta para o ABC, e ABC, Mauá, né, Ribeirão Pires, e a gente tem que pagar para eles. Muito bem, então é o que você falou. Em algumas administrações para trás, a gente não sabe qual, né? Eles arrecadaram o dinheiro porque o munícipe pagou a conta em dia, mas não foi repassado isso para a Sabesp. A gente sabe a administração, sim. Foi uma administração, infelizmente, um ano do Celso Daniel e um ano do Avamileno. Que são a administração do PT. Do PT. Então, mais uma vez, vocês estão vendo aí. Aí nós temos mais uma outra aqui. O precatório dos servidores, mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão. Quer dizer, é meio ano de arrecadação, né, para se pagar o precatório. Para quem não sabe, o precatório é uma dívida que a prefeitura tem para com o servidor público, o funcionário, porque foi dado um aumento pela lei e o prefeito da época
não passou, não repassou. Então ficou essa dívida em haver e é evidente que foi entrado com um processo aí judicial de todo esse grupo dos funcionários contra a prefeitura, eles ganharam e a prefeitura vai ter que pagar isso aí. Como é que nós vamos fazer? E esse precatório ficou 18 anos sem se negociar. 18. Quando entrei, me comprometi com eles que ia fazer todo o possível para começar a resolver. Conseguimos, fizemos uma lei para pagar para cada funcionário uma taxa de R$60 mil, que pegava a maioria dos funcionários para já começar a aliviar. Então, estava em mais de 800 milhões a dívida e a gente conseguiu baixar já para 500. E tem que pagar, não pode não pagar. É lei, não tem jeito. Lei, a prefeitura vai ter que pagar, não importa quem seja o administrador que esteja lá. Então nós temos aqui atualmente uma dívida com fornecedores de várias coisas, desde de papel de escritório, material de escritório, né, de mais de 100 milhões. Temos a Fundação Santo André com uma dívida de mais de 50 milhões. Para quem não sabe, a Fundação Santo André, ela administra a Faculdade de Medicina também, lá de Santo André, né? Temos o CRAISA com mais de 10 milhões. E aí, a pergunta que o internauta mandou aqui, que eu transcrevi, quais dessas dívidas que foram feitas, ou assim, realizadas na sua administração, houve alguma dessas daí, ou você só pegou todas elas de herança? Quando você assume uma cidade, você assume também não só o que entra de imposto, mas a dívida que vem também. E você tem que administrar isso. Quando entrei na prefeitura, a gente já tinha o precatório, já tinha a dívida da Sabesp, já tinha a dívida do CRAISA. Então essas dívidas já existiam. A gente começou a pagar algumas e administrando para o que dá para fazer e o que dá para resolver. Falo para vocês, quando saí da prefeitura em 2012, apesar que quando entrou o PT de novo, ele falou que eu deixei